Saudações, eu sou a Mitológica. Se você gosta tanto de mitologia quanto eu, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora pro vídeo. Anubis é o deus egípcio da mumificação e da vida após a morte, bem como patrono das almas perdidas e miseráveis. Anubis é um dos deuses mais antigos do Egito, gerado pelo deus Chacal, Ebote, muito mais antigo. Então, as pessoas costumam confundir os dois. Vemos a imagem de Anubis nas tumbas reais pertencentes à primeira dinastia egípcia, 3150 a 2890 a.C. Mas é certo que havia uma seita religiosa que adorava Anubis e o seguia antes desse período. Para invocar e suplicar a ele nas paredes dos túmulos para proteção, acredita-se que Anubis surgiu em resposta a cães selvagens e chacais desenterrando túmulos. Recém-enterrados em algum momento do período pré-dinástico do Egito, 6.000 a 3150 a.C., quando os egípcios acreditavam em uma poderosa divindade semelhante a um cachorro para oferecer-lhes a melhor proteção contra cães selvagens. Anubis foi retratado como um cachorro preto ou um cruzamento entre um cachorro e um chacal com orelhas pontudas, ou como um homem musculoso com cabeça de chacal. A cor preta foi escolhida por seu simbolismo, não porque cães e chacais no Egito são pretos, mas porque o preto é um símbolo de apodrecimento e decomposição do corpo. É também um símbolo do solo fértil do Vale do Nilo, que representava renovação e vida. Naquela época, o poderoso cachorro preto era o protetor dos mortos que assegurava seus direitos legítimos nas cerimônias fúnebres e ficava ao seu lado na vida, após a morte, para ajudá-los a ressuscitá-los da morte. Anubis era conhecido como o primeiro dos ocidentais, antes do aparecimento de Osíris, na era do Império do Meio, 2040 a 1782 a.C., que significava Rei dos Mortos, que partiu para o oeste em direção ao pôr do sol. Neste papel, Anubis foi associado à justiça eterna e manteve essa conexão mesmo depois que Osíris assumiu seu lugar, a quem foi dado o título de primeiro dos ocidentais. Na antiguidade, Anubis era considerado filho do deus Ra e Esete, mas após a sua inserção no mito de Osíris, torna-se filho de Osíris e Néfite, sua cunhada. É muito importante que você assista o vídeo até o final, pois essa união de Osíris e Néfite era explicada em detalhes mais para frente no vídeo. Seguimos a cronologia dos fatos e bora pro vídeo. Anubis é a primeira divindade pintada nas paredes das tumbas e invocada para proteger os mortos, e geralmente é mostrada cuidando do cadáver do rei, enquanto supervisiona ritos de embalsamento e funerais, ou fica ao lado de Osíris. Outras divindades, durante a pesagem da alma e coração no salão de verdade na vida após a morte. Em suas famosas representações, Anubis mostra um homem com cabeça de chacal em pé ou ajoelhado, segurando as balanças douradas, nas quais o coração da alma é pesado em uma panela contra a pena branca da verdade na outra. Sua filha Queibat traz água fresca para as almas dos mortos no salão da verdade e consola os recém-falecidos. Anubis é um nome grego derivado do egípcio Ampo ou Impo, que significava putrefação
e indica sua antiga associação com a morte. Anubis tinha muitos títulos, além de primeiro dos ocidentais. Ele também era conhecido como Mestre da Terra Santa, referindo-se ao deserto em que está localizada a Necrópole, a cidade dos mortos. E também conhecido como aquele que está em sua montanha sagrada, referindo-se ao penhascos e falécias ao redor da Necrópole, onde cães selvagens e chacais se reúnem. Pode ser chamado de o governante de os 9 estranhos, referindo-se à frase tradicional que descreve os inimigos do Egito. Os desenhos que o retratavam como 9 cativos se curvando diante do rei. Também pode ser mencionado como o cachorro que engole milhões. Alguns o chamam de o mestre dos segredos, porque ele sabe o que espera as pessoas após a morte. E por último, podemos o chamar de aquele que está no local de embalsamento, título referente à sua presença na câmara de embalsamento e na câmara funerária, sendo este talvez o nome que mais se assemelha com a sua caricaturística e historicidade dentro da mitologia egípcia. A julgar por suas classificações e títulos que ilustram seu papel e função como protetor que fica ao lado da alma após a morte, como juiz e guia, Anubis foi importante em todos os aspectos da morte humana. Anubis ajudou no julgamento dos mortos, pois ele e seu exército de mensageiros tinha a função de punir as pessoas que profanassem e transgredissem os enterros ou insultassem os deuses. Anubis estava especialmente preocupado em coibir aqueles que espalhariam a semente do caos ou tornaria partido dele. Uma história registrada do primeiro milênio antes de Cristo nos conta como o deus maligno Sete se disfarçou de leopardo para se aproximar do corpo de Osíris. Então Anubis o agarrou e cauterizou seu corpo com ferro quente. Então Anubis esfolou Sete e vestiu sua pele ensanguentada como um aviso para todo o mal. Nesta época, foi dito que ele estava liderando um exército de mensageiros demoníacos que infligiram sofrimento e morte às pessoas. No início da primeira dinastia, 3150 a 2613 a.C., e do Antigo Império, 2613 a 2181 a.C., Anubis era o único senhor dos mortos e o juiz legal das almas. Mas, com a crescente popularidade de Osíris, este assumiu mais das características de Anubis, que manteve sua popularidade apesar de sua integração no mito de Osíris. Com isso, ao abandonar sua origem e história anteriores, então tiveram que torná-lo filho de Osíris e Néfite, sendo fruto de seus casos amorosos. Segundo a história, Néfite, esposa de Sete, ficou encantada pela beleza do irmão de Sete, Osíris. Então ela se transformou na forma de Ísis, a esposa de Osíris, para engravidar e dar à luz a Anubis, e depois deixá-lo logo após seu nascimento, por medo de Sete descobrir o caso. Ísis, verdadeira esposa de Osíris, fica sabendo do caso e procura a criança, e ao encontrá-la, ela a adota. Sete também sabe do caso, que foi um dos motivos do assassinato de Osíris. Após a incorporação de Anubis ao mito de Osíris, ele foi visto como o protetor de Osíris e o braço direito que guardava o cadáver do deus. Supervisionava a mumificação
e ajudava Osíris a cortejar as almas dos mortos. As pessoas invocavam Anubis, conforme documentado por amuletos e desenhos funerários, para proteção e vingança, especialmente como um poderoso aliado em lançar maldições sobre os outros e em autodefesa das próprias maldições. Os sacerdotes de Anubis eram em sua maioria homens, que usavam máscara de madeira do deus enquanto realizavam rituais. O centro do culto ao deus Anubis ficava no Alto Egito, em Sinópolis, a cidade do cachorro, e ele tinha santuários espalhados por todo o Egito. E as pessoas o reverenciavam e o glorificavam por todo o país. Embora Anubis não tenha um papel importante em muitos mitos, sua popularidade era esmagadora. Como muitas divindades egípcias, seu mito foi alimentado e sua existência dependia de um período de tempo comparando-o com outras divindades de outras regiões. Por exemplo, os gregos o comparavam à inspiração de Hermes, que conduz a alma para a vida após a morte. Anubis também foi associado a Caronete, na era grego-romana, e a São Cristóvão, no início da era cristã. Anubis pode ter sido descrito como um supercão que combina as características mais prominentes da família dos caninos, e não apenas um chacal ou um cão. Este supercão garantiu às pessoas que, após a morte, seus corpos seriam respeitados, suas almas protegidas e receberiam um julgamento justo por seus atos mundanos. Algumas pessoas buscam as mesmas garantias até hoje. E é fácil entender a popularidade de Anubis como uma divindade gentil. Sua imagem continua sendo, entre as divindades egípcias, a mais famosa. Réplicas de suas estátuas e desenhos funerários são produzidos até hoje. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. E se você quiser um vídeo dedicado ao seu personagem de mitologia favorito, deixe nos comentários. Até logo!